Pode vir, meu pé. Assume o comando. Aleluia. Pode se assentar. É sempre uma grande satisfação estar aqui. Sempre, sempre, sempre. Poder celebrar com vocês. Poder participar dessa casa. Como nós temos falado, uma casa frutífera. Uma casa ativadora. Amém? Eu quero continuar. O Senhor, semana retrasada, na verdade umas 3 semanas, me deu uma palavra continuando essa questão do gerar, continuando essa questão do fluir em um tempo de romper. E uma palavra me veio e eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Abra a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. O Senhor Jesus, ele está dizendo da videira e os ramos. Todos encontraram? João 15. Evangelho de João. Diz assim: eu sou a videira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o poder dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançando no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Sabe, esses 2 últimos versículos, para mim, foi muita chave, muito desatador. Porque até então, nós parecemos que ficamos lutando para que o Senhor nos abençoe de alguma maneira, ou a nossa concepção, como falávamos aqui aquela vez, uma concepção até muito de escravo, uma concepção muito pequena, e imaginamos que mediante uma bênção de Deus, assim dizendo, ou seja, o Senhor se agradaria, e no sentido assim, olha, eu vou liberar um pouco de bênção para você, eu vou liberar um pouco de frutos para você, mas o que o Senhor Jesus nos revela é o contrário. Só glorificamos o Pai quando somos produtivos. Amém? Só damos glória, ou seja, só glorificamos Deus quando levamos uma vida produtiva. Quando a nossa vida, ela sempre será uma vida de crescimento, ou seja, de glória em glória, de fé em fé. Tudo tem que romper, tudo tem que crescer. Sempre temos que mudar de níveis, assim dizendo, níveis espiritual, níveis e níveis. Ou seja, sempre que produzimos, glorificamos ao Pai. Amém? Você pode dizer comigo, eu só glorifico ao Pai. E sou conhecido como discípulo quando eu dou muito fruto. Está aqui na palavra. Olha aqui, vamos ler de novo? Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis
muitos frutos, e assim vos torneis meus discípulos. O que o Senhor veio trazendo fortemente em meu coração é: a esterilidade, isso nunca foi um ato do Senhor, porque o Senhor nos fez extremamente produtivos. Recapitulando aquilo que ministramos aqueles dias aqui, todas as vezes que eu recebo uma visitação de Deus, Ele planta em mim a semente. Por quê? Porque Ele é um ser extremamente produtivo, e quando eu sou visitado por Ele, eu começo então a gerar algo, que depois eu vou ter que parir esse algo. E como falamos, o grande problema não é o gerar, o grande problema é o parir. Porque o gerar, todos geram, que é produtivo, terra boa vai gerar. Mas o problema é depois de ser gerado, isso romper. E por isso Jesus fala do romper, do dar muito fruto. Porque aqueles que dão muito fruto, significa que eles são pessoas com força de romper. Mas ele diz: vocês têm que estar em mim. Eu sou a videira. Parece muito simples. Mas aí então o Senhor começou a trazer uma analogia que Ele mesmo se refere. E isso para mim foi muito importante. Que Ele começava a falar então do caminho. E em um certo momento Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Amém? O caminho, a verdade e a vida. Aqui ele fala da própria Trindade. Ele é o caminho, o Espírito é o Espírito da verdade, e o Senhor Deus é a vida. O Espírito da verdade, que nos convence do juízo, da justiça e do pecado, nos coloca em Cristo, o caminho. E Cristo nos conduz à vida, o Pai. Então ele manifestava isso. E aí o Senhor começou a dizer sobre então o caminho. Se eu estou em Cristo, automaticamente produzirei muitos frutos, e isso o Pai será glorificado. Por quê? Porque o ramo de si mesmo não pode produzir. Preste atenção: se você está em Cristo e você não produz, significa que o caule é ruim. Então a glória ou prejuízo não é teu, é do caule, Jesus. Você está entendendo o que ele está dizendo? Ele está falando assim: olha, se você está conectado em mim e não produz, significa que eu sou uma árvore ruim. Mas se eu sou árvore boa e vocês estão em mim tem muita vida do Pai. E o fruto nada mais é do que excesso de vida de uma árvore. Então o excesso de vida que está em mim, a abundância que está em mim, vai em vocês. Vocês não produzem nada, o ramo não produz nada. O ramo só recebe aquilo que a árvore tem. E eu sou uma árvore boa. Então quando vocês estão em mim, vocês produzirão muito fruto. E o céu verá que eu, como Messias, sou produtivo. Então não tem como. Então, querido, preste atenção: a tua produtividade é a recompensa da obra da cruz. O você ser produtivo, isso não é simplesmente um privilégio, é uma obrigação. Você tem que produzir. A tua vida tem que ser de crescimento. Isso não é um privilégio, é uma obrigação daqueles que estão na árvore boa. Amém? Você pode falar comigo: quando o ramo produz, a árvore é glorificada. A glória da árvore. Amém? E é isso que ele está dizendo: continue em mim. Mas vamos lá, voltando para o caminho, que é a árvore, que é a videira, certo? Ele se considera como a videira, mas depois mesmo ele diz que ele é a árvore. Perdão, ele é a árvore, depois ele diz que ele é o caminho. Mas abra lá então, em Gênesis capítulo 3.
Versículo 24. Gênesis 3, o Senhor está dizendo então, aqui a palavra de Gênesis 3 está falando sobre a queda do homem. 3 inteiro está dizendo sobre o processo da queda. Entenda aqui. A obediência, ou a desobediência, ela foi só a porta de entrada para a corrupção do ser humano. O que trouxe a corrupção foi o fruto. Ele comeu um fruto e a alma dele começou a receber conhecimento que não poderia ter. E a alma começou então, vou usar uma linguagem, né? A alma dele passou a ter vírus. E esse vírus começou então a prejudicar todo o sistema. E o homem passou a ser lento, e o homem passou a ser corrompido e tudo mais. Ou seja, ele comeu um fruto, e esse fruto gerou conhecimento para ele, conhecimento do bem e do mal. Então a desobediência foi o pegar, mas a morte veio do comer. E a alma desse homem começou a operar em um outro sistema. Eu abro um parênteses aqui para que você entenda. Existe mente. Existe a mentalidade grega. Existe a mentalidade romana. Existe a mentalidade egípcia. Existe a mentalidade babilônica. Mas existe a mentalidade hebraica. E a mentalidade hebraica, eu não estou dizendo de Israel do século 21, eu estou dizendo da origem. Eu não estou dizendo da Grécia do século 21, eu estou dizendo da origem. Quando falamos voltar para a mentalidade, eu não estou dizendo para voltar para Israel do século 21. Eu estou dizendo para voltar para a mentalidade que deu origem a essa nação. E qual foi a origem dessa nação? Foi perto ou no pé de um monte, ouvindo o som da palavra dizendo, faça isso, faça aquilo, sejam assim, ande por esse caminho, faça desse jeito que vocês crescerão. Essa é a origem dessa mentalidade. Eu vejo muitas pessoas dizendo, apóstolo, como eu faço para fluir nas coisas de Deus? A minha palavra é bem simples, muda a tua mentalidade. O apóstolo Paulo diz, se transforme pela renovação da mente de Cristo. Porque quando isso for feito, você vai desfrutar das coisas boas, perfeitas e agradáveis. Eu vou usar uma linguagem bem simples. Se eu tenho um sistema operacional, eu não consigo rodar outra coisa de um outro sistema operacional. Se eu tenho, por exemplo, um iOS, e eu tenho WhatsApp, mas eu tenho Android, e eu tenho WhatsApp. O mesmo são WhatsApps que faz a mesma comunicação entre aspas, mas o do Android não roda no iOS e do iOS não roda no Android. Ele não roda. O que eu quero que você entenda? Se você tem a mente grega, você nunca vai rodar as coisas do céu. Se você tem a mente romana, você nunca vai rodar as coisas do céu. O WhatsApp do céu. Nunca. Por mais que você esteja na igreja, por mais que você faça as coisas da igreja, você nunca vai se comunicar com os aplicativos do céu, porque o sistema operacional é outro, o modo de pensar é outro, ou seja, aqui pensar, agir, sentir é alma, ou seja, a tua alma, ele está com uma forma diferente. Exemplo, a forma grega seria isso e a forma hebraica seria isso. Então não tem como você rodar algo que cabe nessa forma com essa forma. Por isso o apóstolo Paulo fala, não se formateis a esse século, mas sejam transformados pela mente de Cristo, para que você possa rodar as coisas boas, perfeitas e agradáveis do Pai. Amém? Tudo bem. Então, olhando para uma mentalidade que eu entendi de Deus, já falei isso, que tudo no reino dos céus é vivo, o caminho também é vivo.
Amém? Quem é o caminho? A gente dá muita... Quando o homem peca, a gente fala assim: o Senhor tirou o homem da árvore da vida. O Senhor ocultou a árvore. Não, o Senhor não ocultou a árvore. Vamos lá? Expôs, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar. O que foi guardado? O caminho. O caminho foi oculto. E sem caminho, ninguém vai ao Pai. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho. E só quando você entra em mim, você vai para o Pai. Mas Jesus era o mistério guardado, ou seja, o caminho guardado, que ninguém poderia mais acessar o caminho, porque ele estava oculto. Agora ele foi revelado à humanidade, o caminho voltou a ser liberado. Mas preste atenção: o caminho que você coloca o teu pé, você se faz um com ele. E aqui está a chave. Você não anda pelo caminho, o caminho te conduz. Irmãos, nós não andamos. Esse é o lugar, eu volto a dizer, daqueles que andam sem rasto, daqueles que são conduzidos. Então preste atenção: onde os teus pés, ou o caminho que os teus pés estão, você se torna um com ele e é conduzido. Por isso a Bíblia diz que o caminho do pecado te conduz à morte, mas o caminho que é Jesus te conduz ao Pai. É simples. Sabe o que o Senhor começou a me mostrar como figura? É quando eu piso nesse caminho. É como assim, sabe? Aquela esteira. Quem já foi no aeroporto sabe. Aquela esteira que você vai e o caminho vai te levando. É simples. Se você coloca o teu pé no caminho, ou seja, se o caminho é revelado a você, e isso é revelação quando você recebe a palavra de salvação, porque o Espírito te convence, e você então, uau, eu encontrei a revelação, Jesus, você entra no caminho. E você calça o teu pé. É como que esse caminho, ele tivesse sandálias que vão, sabe assim, é como que aquele esqui que você coloca o teu pé, e você coloca o teu pé nesse caminho. Esse caminho então acopla a tua vida, e você se torna um com o caminho, e esse caminho começa a te conduzir, e é impossível você ir para outro lugar quando os teus pés estão no caminho. Você vai dar muito fruto. Porque você está um com o caminho. Porque o caminho também é a árvore. E não tem como eu simplesmente estar encostado na árvore. Não, quando eu sou ligado a ela, eu faço parte dela. Então quando eu estou no caminho, eu faço parte do caminho. Eu me torno um com o caminho. E eu sou conduzido à árvore. Eu sou conduzido à vida. Eu sou conduzido ao centro. Por isso o Senhor diz: aquele que está em mim, aquele que está em mim, aquele que faz um comigo, esse dará muito fruto. E isso glorificará o Pai. Por quê? Porque constantemente você está sendo conduzido ao centro. Você está sendo conduzido, existe um caminho. Mas sabe o que o Senhor começou a me mostrar? Que todos os atos que cometemos nos faz fixar o pé em um caminho. Por isso eu quero orar para que os anjos que têm espada e machado venha tirar o teu pé de qualquer outro caminho. Já faz umas 3 semanas que o Senhor tem falado isso, e temos feito alguns atos,
Já faz 2 semanas consecutivas que estamos trabalhando isso. Quanto de libertação eu estou vendo acontecer. Porque o Senhor disse, vocês sim, vocês produzem, mas o problema é que muitos estão com os pés em um outro caminho, estão sendo conduzidos para maldições. Estamos num tempo de jejum para fazer limpeza. Eu vi hoje uma palavra do apóstolo, falando de um nível, de feitiçaria e de tal. E logo me floreou aqui algo que o Senhor esclareceu. O ser humano, ele é tripartido: corpo, alma e espírito. Já falamos isso. A semente do homem, o sêmen, ele não tem partículas de carne, mas ele tem partículas de alma e de espírito. Então quando ele produz o sêmen, esse sêmen vai produzir 3 árvores: uma física, uma emocional e uma espiritual. Porque Deus não fica olhando para você enquanto está na intimidade, vamos ver, gerou um espírito, gerou uma alma. Não, nós produzimos. Nós produzimos, a nossa semente ela é física, espiritual e emocional, ela trabalha nos 3 níveis. Por isso vem muitas maldições pela área sexual. Porque muito você pode, eu só coloquei minha semente, só. Não, querido, mas isso produziu 3 tipos de árvore. Mesmo que não produziu a árvore física, a emocional e a espiritual produziu. Essa, meu irmão, é inevitável. E aí o Senhor começou a falar, por exemplo, todos aqueles que tiveram acesso a muitos níveis de pornografia. A pornografia, ele gera violência. A árvore da pornografia chama violência. Porque ninguém que tenha acesso a isso deseja algo normal, mas sim animal e violento. Então toda pessoa que teve muito acesso à pornografia, você pode ter certeza que ele está produzindo no caminho que leva à violência. Exemplo? Todo aquele então que se deita, como diz a palavra, com a mulher adúltera, mas não só com a mulher, ou como o homem também, ele está no caminho de morte. E ele está sendo conduzido para isso. Ele entrou no caminho. Sabe o que eu quero que você entenda? Que os teus pés têm que ser arrancados de todo o caminho que não é o caminho. Só isso. Fala, teu irmão, você quer produzir muito? Tira o teu pé de qualquer caminho que não seja o caminho. Jesus. É simples. O Senhor começou dizendo, é simples. O ser produtivo não é um privilégio. É a naturalidade daqueles que se fazem um com o caminho. Vai produzir na tua vida. Vai ser fértil. Você vai crescer. Porque os teus pés estão no caminho. Amém? Você pode ficar em pé. Hoje eu consegui. Você pode dizer assim comigo.